que enquanto a relatoria do DERIT segue causando uma confusão danada na Câmara dos Deputados e o assunto caminha devagar por conta da COP e os holofotes ali em Belém, investigações do GAECO e do Ministério Público do Mato Grosso apontam que pelo menos 15 membros do Comando Vermelho de Mato Grosso vivem hoje escondidos em favelas do Rio de Janeiro, e isso porque pagam caro por essa dita proteção, né, David? Por que proteção aqui em aspas? É porque eles pagam até R$80 mil mensais pagos com dinheiro e até mesmo fuzis. Há essa troca, esse intercâmbio do crime, porque eles dominam o território, dessa forma formam barricadas, eles impedem que as forças de segurança possam agir e aí acabam cobrando essa mensalidade com uma espécie de, olha, a gente te protege aqui porque a gente tem a dominância do território. Então é isso que acontece e por isso que esse enfrentamento também é importante, né? Várias pessoas aí acabam lacrando, dizendo que não precisa de sangue para você realizar operações. Teve a operação bem-sucedida, que foi a Operação Carbono Oculto, que atuou principalmente na Faria Lima sem o disparo de um único tiro. Mas essa também questão de você reestabelecer o território, a retomada do Estado, é imprescindível para justamente isso, para que esses chefões sejam pegos e dessa maneira a gente possa restabelecer a ordem naquela localidade desse povo que é escravizado, que mora na favela. Mano Ferreira, mais caro que um aluguel na Barra da Tijuca. Talvez até na praia da Barra da Tijuca, mostrando que o crime organizado pelo menos está contribuindo com o turismo carioca, pelo visto, né? É uma espécie de franqueamento, Marinho. As organizações criminosas têm atuado como se fossem núcleos de franquia. Sabe quando uma empresa tem uma marca e para que aquela marca seja explorada, o empresário paga ali uma franquia e adquire com isso uma série de padrões de comportamento, de como executar o serviço, de como executar aquela marca. É quase isso. É como se uma célula de criminosos do Mato Grosso se franqueia, passa a ser um franqueado do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, pagando por isso, inclusive para ter proteção e treinamento. Então vão para o Rio para fazer uma espécie de intercâmbio. É quase imersão de planejamento estratégico. Então a gente está falando da profissionalização extrema do crime organizado e a gente precisa, como sociedade, entender esse funcionamento para adequar a nossa legislação para tratar esses criminosos dessa forma. Estamos falando de pessoas que passaram a ser profissionais do crime e que, portanto, a forma de punir essas pessoas precisa levar isso em consideração, porque uma vez construindo esse capital social do crime, um network inteiro baseado em atividades criminosas, você tem um desafio imensamente maior de ressocialização. Então, não adianta passar batom no porco, a gente precisa, de fato, mudar a forma de progressão de regime para que esses criminosos fiquem na cadeia. Acho que isso já está virando um ponto pacífico aqui, mesmo com quem tem uma tendência mais humanista, mais garantista, de falar de o escárnio que virou o Instituto da Progressão de Regime nesse país, como a gente precisa atacar isso na canela para reformar isso o quanto antes. Agora, Maria de Carli, a analogia que o nosso Mano Ferreira acabou de trazer é como se fosse uma grande incubadora, quase que uma universidade do crime, as favelas cariocas. Por outro lado, muita gente dizendo que, você achou realmente, meu amigo e minha amiga, que esse spa, esse resort, essa colônia de férias para os faccionados seria de graça? Claro que não. Então, como é que você equilibra os dois aqui? Se os dois realmente fazem sentido? Fazem sentido. Eu acho extremamente preocupante a proporção que o crime organizado tomou no Brasil. E aqui falo um pouco da fala da Ana e do Mano, quando a Ana explicou a questão dos presídios. De fato, são verdadeiras escolas do crime no Brasil. Lembrando aqui que o PCC, que é a principal organização criminosa do nosso país, se estruturou dentro de um presídio. E eles são muito bem organizados. Se vocês pararem para estudar um pouco a estrutura do PCC, você vai ver, eles têm documentos, estruturas, hierarquia, uma verdadeira
empresa. O crime organizado é uma empresa bilionária no Brasil, que se fosse de fato uma empresa, estaria aí no top 10. Já está presente em mais de 20 países no mundo, ainda é uma multinacional. Então faz mais do que sentido fazer esse treinamento em incubadoras, porque é para gerar lucro. E é isso que eles estão fazendo, gerando lucro e causando terror no território, fazendo assim com que o cidadão fique refém dessas facções. Lembrando aqui, o Brasil atualmente, 30% das pessoas dos territórios que vivem no Brasil, do território brasileiro, já estão sendo dirigidas, né, pelo crime organizado. Então, estão se alastrando cada vez mais e aí mostrando o treinamento de ponta que nem o Estado brasileiro consegue dar às suas forças de segurança. Total, é impossível discordar, né? Agora, antes da gente dar sequência aqui à discussão que tá boa, a gente vai partir para um rápido break, minha diretora Helena, só para quem está nos ouvindo. Confere, é isso aí, só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. 10 horas e 25 minutos. Agora, David, não podemos esquecer que também, ou pelo menos vale a pena a gente debater, porque muita gente atribui o fato dessa migração do crime rumo ao Rio de Janeiro pela famigerada ADPF 635, que basicamente deixou de mãos atadas ali o governo durante 5 anos, desde a pandemia, com a chancela do ministro Fachin, desde 2020, e isso, de alguma forma, foi um incentivo grande para realmente haver essa mudança de vários criminosos de altíssima periculosidade tentarem se esconder aí no Rio de Janeiro. Confere? Ainda há pouco a Maria estava falando sobre, né, o poder de infiltração do crime organizado dos mais diferentes segmentos. E essa é uma realidade que a gente vive. Porque como que você mantém mega operações como essas realmente sigilosas? Então a ADPF, ela previa que pelo menos algumas autoridades fossem comunicadas e dessa forma para que a estratégia de retomada do território fosse feita. Essa mega operação do Rio de Janeiro que a gente viu recentemente foi um baita sucesso. Por quê? Mas são 120 pessoas que morreram. Teve um inocente que foi realmente morto nesse enfrentamento? Se alguém conseguir apontar alguma pessoa que efetivamente foi morta, que não tinha ligação alguma com o crime, ou que foi vítima de bala perdida, aí de fato a gente pode rever alguma situação. Mas a questão é, a ADPF, ela criou uma espécie de bloqueio para que as forças de segurança consigam atuar. E, claro que atrapalha bastante a força de segurança, porque uma vez que você comunica, que é obrigado a fazer esse comunicado, você acaba com a efetividade da surpresa para você adentrar o território. Só vou acrescentar 2 informações em relação ao que o David falou sobre a operação que a gente viu no Rio de Janeiro há 2 semanas atrás. É um número que foram, chega cerca de 120 foram à prisão dessa operação, então ainda tem investigação em cima disso. E saiu em várias pesquisas aí publicitado que a população dali do local foi favorável a essa operação. Então é importante a gente frisar o que essas pessoas que vivem o dia a dia do crime, que são inocentes e moram nessas favelas e comunidades, querem que seja resolvido na vida delas. Então é importante a gente frisar isso, porque aí ficam os intelectuais de sofá falando oh my God. Mas, gente, as pessoas estão lá vivendo o crime na pele no dia a dia e elas apoiaram essas infiltrações. Inclusive o The Hit falou sobre isso hoje, né? Dizendo que realmente a popularidade, né, da ação, ela se destaca porque é quem mora principalmente na favela. Então, de fato, isso acontece porque as pessoas lá são escravizadas. O crime organizado tem feito barricadas, por quê? Porque eles tomam o território e tomam também as pessoas, onde você tem que gás, a gente já enfatizou várias vezes isso, né? Serviços de internet, tudo para que você possa ter acesso do crime organizado. Somente eles que podem fornecer. E dessa maneira também eles se estruturam nesses territórios e acabam escravizando a população. Eu só acho, né, que os moradores da Penha, do Alemão, da Chatuba, da Vila Cruzeiro, enfim, da Zona Norte do Rio de Janeiro, entendem mais a realidade deles do que os moradores do Leblon e de Laranjeiras. Ponto final.